Olá, terráqueo, povo da Terra que está assistindo essa gravação, do grupo do Genefil, de psicanálise. Hoje leremos sobre psicanálise selvagem de 1910. E vamos que vamos. Há alguns dias apresentou-se em meu consultório, acompanhada de uma amiga, uma senhora que dizia sofrer de estados de angústia. Tinha seus 40 e tantos anos, estava bem conservada e claramente ainda não renunciara à sua feminilidade. O ensejo precipitador da angústia foi a separação de seu último marido, mas essa angústia, conforme seu relato, aumentara consideravelmente após ela consultar um jovem médico da localidade que vivia, nos arredores de Viena, pois esse lhe explicara que a causa da angústia era sua carência sexual. Ela não podia se privar das relações com o marido. Segundo ele, portanto, havia apenas 3 caminhos para recuperar a saúde. Ou ela voltava para o marido, ou arranjava um amante, ou satisfazia a si mesma. Ela já começou já com as louquices. Desde então, ela estava convencida de que era incurável, pois para o marido não desejava voltar, e os dois outros meios repugnavam sua moral e sua religiosidade. Procurou-me porque o médico lhe havia dito que se tratava de um novo conhecimento que se devia a mim e que ela necessitava apenas me visitar para ter a confirmação daquilo. A amiga, uma senhora mais velha, mirrada, de aparência não muito sadia, implorou-me então que assegurasse à paciente que o médico se enganara. Não podia ser verdade. Ela própria era viúva desde muito tempo e permanecera respeitável, não sofrendo de angústia. Não me deterei na difícil situação em que essa visita me colocou. Tentarei, isso sim, esclarecer a conduta do médico que a enviou. Primeiramente, quero lembrar uma precaução que talvez, o Oxalá, não seja supérflua. Uma longa experiência me ensinou, como teria ensinado a qualquer outro, a não tomar imediatamente como verdadeiro o que os pacientes, em especial os neuróticos, relatam de seus médicos. Em toda espécie de tratamento, o especialista em doenças nervosas não apenas se torna facilmente objeto de muitos impulsos hostis do paciente, como às vezes ele conformar-se em assumir, por uma espécie de projeção, a responsabilidade pelo ocultos desejos reprimidos neuróticos. É algo triste, mas significativo, que tais acusações achem crédito, principalmente junto a outros médicos. Portanto, tenho o direito de pensar que aquela senhora me fez um relato tendencioso às afirmações de seu médico, e que faço uma justiça com ele, que pessoalmente eu não conheço. Ao tomar esse caso como ponto de partida para minhas observações sobre psicanálise selvagem, assim fazendo, no entanto, eu talvez impeça outros de prejudicarem seus pacientes. Vamos supor, então, que o médico tenha dito exatamente o que o paciente me relatou. Qualquer pessoa lhe adiantará a crítica de que, se o médico acha necessário discutir o tema da sexualidade com a mulher, tem de fazê-lo com tato e discrição. Ora, tal exigência coincide com a observância de determinados preceitos técnicos da psicanálise. E, além do mais, o médico teria ignorado ou entendido mal uma série de teorias científicas da psicanálise, mostrando que pouco avançou na compreensão de sua natureza e seus propósitos. Comecemos com os erros científicos. Os conselhos do médico mostram claramente em que sentido ele compreende a vida sexual. Daquele popular, no qual se entende por necessidades sexuais apenas a necessidade de coito ou de atos semelhantes que produzem um orgasmo e a liberação de determinadas substâncias. Mas ele não pode ter ignorado que costumam fazer a psicanálise a objeção de que ela estende a noção de sexual muito além da sua amplitude habitual. Peraí. Isso é um fato. Se ele pode ser usado como objeção, é algo que não discutiremos aqui. O conceito sexual abrange muito mais na psicanálise. Vai além do sentido popular, tanto para cima como para baixo.
Tal ampliação se justifica geneticamente. Incluímos na vida sexual todas as manifestações e sentimentos afetuosos que provêm de da fonte dos primitivos impulsos sexuais, mesmo quando esses impulsos experimentaram uma inibição de sua origem da sua original meta sexual, ou trocaram essa por outra não mais sexual. Por isso preferimos falar em psicossexualidade, enfatizando que o elemento psíquico da vida sexual não deve ser esquecido nem subestimado. Empregamos o termo sexualidade no mesmo sentido abrangente em que a língua alemã usa a palavra amar. Há muito sabemos que pode haver insatisfação psíquica com todas as suas consequências, também quando não falta o intercurso sexual normal. Como terapeutas, sempre levamos em conta que frequentemente os impulsos sexuais insatisfeitos, cujas satisfações são substitutivas, combatemos na forma de sintomas nervosos. Somente em pequena medida encontram desafogo mediante o coito e outros atos sexuais. Quem não partilha dessa concepção da psicossexualidade não tem o direito de invocar as teses da psicanálise que tratam da importância etiológica da sexualidade. Essa pessoa simplifica bastante o problema ao acentuar exclusivamente o fator somático na sexualidade. Mas a responsabilidade pelo procedimento deve ser apenas sua. Peraí. Outra incompreensão, igualmente grave, transparece nos conselhos do médico. É certo que a psicanálise afirma que a insatisfação sexual é causa de transtornos nervosos. Mas ela não diz mais do que isso? Pretende-se deixar de lado, por demasiado complexo, seu ensinamento de que os sintomas nervosos nascem do conflito entre dois poderes, uma libido que geralmente se tornou excessiva e uma rejeição da sexualidade ou repressão rigorosa demais? Quem não esquece esse último fator, que realmente não é secundário? Não pode crer que a satisfação sexual constitua, em si, um remédio de eficácia geral para as queixas dos neuróticos. Afinal, boa parte desses indivíduos é incapaz de satisfação absolutamente ou nas circunstâncias dadas. Se eles fossem capazes disso, se não tivessem suas resistências internas, a força do instinto lhe apontaria o caminho para a satisfação, mesmo quando o médico não aconselhasse. Para quem, então, um conselho como o que o médico teria dado à senhora? Mesmo que ele se justifique cientificamente, ela não tem como segui-lo. Caso não tivesse resistências internas à masturbação ou à relação amorosa, há muito ela já teria recorrido a um desses meios. Ou o médico acredita que uma mulher de mais de 40 anos não sabe que é possível arranjar um amante, ou superestima ele de tal modo sua influência, que acha que ela jamais daria um passo desse sem aprovação médica. Tudo isso parece bastante claro, mas devemos admitir que é um fator que muitas vezes dificulta o julgamento. Vários estados nervosos, tanto assim chamadas neuroses atuais, como a neurastenia típica e a pura neurose de angústia, dependem claramente do fator somático da vida sexual, ao passo que não temos ainda ideia segura sobre o papel que neles desempenha o fator psíquico e a repressão. Nesses casos, é natural que o médico considere inicialmente uma terapia atual, uma alteração da atividade somática sexual, e ele o faz com plena justificação. Se o seu diagnóstico for correto, a senhora que consultou o jovem médico queixava-se principalmente de estado de angústia, e provavelmente ele supôs que ela sofria de neurose e de angústia, sentindo-se justificado em lhe recomendar uma terapia somática. Novamente, um cômodo mal entendido. Quem sofre de angústia não tem necessariamente uma neurose de angústia. Esse diagnóstico não deve ser tirado do nome.
É preciso saber que manifestações constituem uma neurose de angústia e distingui-la de outro estado patológico em que aparece a angústia. Parece-me que a senhora em questão sofria de uma histeria de angústia, e todo o valor dessa distinção nosográfica, aquilo que também a justifica, está no fato de que indicam outras etiologia e outra terapia. Quem considerasse a possibilidade de uma histeria de angústia não incorreria nessa negligência dos fatores psíquicos que se mostram nas alternativas aconselhadas pelo médico. Curiosamente, nessas alternativas terapêuticas do suposto psicanalista não sobra espaço para a psicanálise. A senhora poderia se curar da angústia apenas se voltasse para o marido, ou satisfazendo-se pela via da masturbação ou com o amante. Onde ficaria o tratamento analítico? Em que vemos o principal recurso para o estado de angústia. Por isso chegamos às falhas técnicas que percebemos na conduta do médico, no caso presente. Uma concepção há muito superada, baseada na simples aparência, diz que o doente sofre devido a uma espécie de ignorância e que quando removemos essa ignorância através da informação sobre os nexos causais entre sua doença e sua vida, sobre sua vivência infantil, ele certamente se cura. O fator patogênico não é a ignorância em si, mas o fato dela se fundamentar em resistências internas que inicialmente provocaram e ainda a sustentam. A tarefa da terapia é combater essas resistências. Informar o que o paciente não sabe porque o reprimiu. É apenas um dos preparativos necessários para a terapia. Se a informação sobre o consciente fosse tão importante para o doente, como acreditam os não iniciados na psicanálise, passaria para seu estabelecimento que ele frequentasse palestras e livros. Mas essas medidas têm tão pouca influência nos sintomas da doença nervosa quanto a distribuição do cardápio para os famintos numa época de fome. E a comparação pode ir além, pois informar ao doente acerca do inconsciente resulta, via de regra, na exacerbação do conflito e da intensificação das dores. Porém, como a psicanálise não pode prescindir dessa comunicação, determina que ela não sucede antes que se cumpram duas condições. Primeiro, antes que o paciente mesmo se avizinhe, mediante preparação daquilo que foi por ele reprimido. Segundo, antes que tenha se apegado tanto ao médico transferência, que a ligação emocional se torne impossível a fuga. Apenas depois de cumpridas essas condições, será possível conhecer e dominar as resistências que levaram à repressão e à insciência. Logo, uma intervenção psicanalítica pressupõe um contato prolongado com o doente e tentativas de surpreendê-lo na primeira sessão, comunicando-lhe abruptamente segredos adivinhados, são tecnicamente condenáveis e acarretam muitas vezes seu próprio castigo, ao atrair a autêntica inimizade do paciente e impedir qualquer influência ulterior. Sem considerar que, às vezes, o médico aconselha erradamente e jamais pode perceber tudo. Na psicanálise, essas prescrições técnicas definidas substituem a exigência do inapreensível tato médico, que é visto como um dom especial. Portanto, para o médico não basta conhecer algumas conclusões da psicanálise. É preciso também familiarizar-se com a técnica, se quiser que a sua prática médica seja guiada pelas concepções psicanalíticas. Essa técnica ainda não pode ser aprendida em livros, e certamente pode ser obtida apenas com grandes sacrifícios de tempo, esforço e resultado. Como outras técnicas médicas, o indivíduo aprende com aqueles que já dominam. Por isso, não deixe de ser relevante na avaliação do caso, que eu tomei como ponto de partida para essas observações, que eu não conheço o médico que teria dado esses conselhos, nem jamais tenha ouvido seu nome.
Não é agradável para mim e meus amigos e colaboradores monopolizar dessa maneira a prerrogativa de exercer uma técnica médica. Mas nós tivemos outra escolha, em face dos perigos que trazem consigo para os doentes e a causa da psicanálise. O previsível exercício de uma psicanálise selvagem. Na primavera, defundamos uma sociedade psicanalítica internacional, em que a lista dos membros se acha à disposição do público para poder rechaçar a responsabilidade pelos atos de todos aqueles que não são um do nosso e chamam de psicanálise seu procedimento médico. Pois na realidade, tais psicanalistas selvagens prejudicam mais a causa do que os doentes. Frequentemente observei que um desses procedimentos inábeis, embora no início tenha provocado uma piora na condição do paciente, acabou por levá-lo à recuperação. Nem sempre, mas com frequência, depois de xingar por algum tempo médico e sentir-se de alguma distância da sua influência, o doente vê os sintomas cederem ou resolve dar um bom passo no caminho da cura. A melhora final ocorre, então, por si mesma, ou é atribuída a algum tratamento médico de um médico ao qual o paciente se dirigiu depois. No caso da senhora que se queixou do médico, inclino-me a crer que tudo somado ao psicanalista selvagem fez mais por sua cliente do que alguma prestigiosa autoridade que lhe dissesse que ela sofria de uma neurose vasomotora. Ele a fez voltar a atenção para os verdadeiros motivos do seu problema, ou para a proximidade desse. E, apesar da revolta da paciente, essa intervenção não terá ficado sem consequência positiva. Mas ele prejudicou a si mesmo e contribuiu para aumentar os preconceitos que, devido a compreensíveis resistências afetivas, os doentes nutrem em relação à atividade analista. E isso pode ser evitado. É isso aí, gente. Final do texto. Digam aí o que vocês acharam, o que vocês não acharam. Fique à vontade. Eu não entendi essa parte da angústia neurótica. Por que que pode. Existe outro tipo de. Como a pessoa pode ter só angústia ou tem outros tipos de angústia? Sim, ele vai falar de dois, ele vai falar da histeria neurótica, né? Ele vai falar, ele vai falar de dois tipos, né? Ele fala da neurose, ó, vários estados nervosos, assim chamada neuroses atuais, como uma neurastenia típica e a pura neurose e angústia, depende do claro fator somático da vida sexual. Ao passo que não temos alguma ideia, tá? Mas ele fala também, quem sofre de angústia não tem necessariamente uma neurose de angústia. Esse diagnóstico não deve ser tirado do nome. Ele fala da histeria de angústia, ó. Faz sentido? Eu não sei, porque eu não sei agora a definição de angústia. Eu sei que é um sofrimento psíquico, né? Mas eu não sei a definição de angústia. Joia, peraí, então. Vamos voltar para o nosso bom e velho dicionário, buscar os conceitos corretinhos. Vamos pegar no nosso bom e velho dicionário, porque quando a gente não sabe uma coisa, vou ter que estar no começo isso aqui, né? Angústia. Fala, sintomas, inibições, sintomas e angústia.
Tava lá pra baixo, né? Aham. Subia pra aqui. Porque tem um problema, ó, enquanto você acha aí. Tá Porque falando. você pode ter uma angústia que é Hum, justificável, entendeu? Você tem uma angústia, por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui que eu quero dizer. Sei lá, eu tenho uma viagem para um local muito perigoso. Eu vou fazer essa viagem, começo a me angustiar por causa disso. uhum. Essa é uma angústia justificável, né? Sim. Agora, agora você pode ter uma angústia que não tem razão nenhuma para você estar angustiado e mesmo assim você está angustiado. Uhum. Sim. E aí seria qual? Seria a angústia neurótica? Seria diferente de uma angústia justificada? Eu Porque acho. só uma pessoa que realmente não, não tem sentimento não vai sentir medo quando vai para um lugar perigoso, né? Uhum. Procurar aqui angústia. Vamos ver se a gente acha esse trem. Sim, mas uma é meio que uma forma de psicose e a outra, porque uma está meio descolada da realidade, né? A pessoa acha que é e a outra ela tem um fundamento, né? É, só que no caso da psicose, a pessoa está convencida de que é verdade o que ela está sentindo. Sim, Por sim. exemplo, o cara ali está me olhando, o cara não está olhando para você, assim, não tem nada a ver, e ele, mas na sua cabeça o cara está olhando para você. Rapaz, será que não tem angústia aqui? Sim, eu entendo o que você quer dizer. Tá aqui, tá aqui. Poxa, mas será que não vai ter aqui, ó? Procura lá no Azinho mesmo, no A, coloca só AN, que Então, aí acho que não, fica mais fácil. não fica não, porque aí vai tudo que tiver a N vai puxar. Fica mais difícil, é melhor pela palavra nesse caso. Ele falou no começo aqui de angústia, quer ver? É, que tá lá no começo logo. Mas então, ele tá mandando pra fobia, tá vendo? Tá levando para quê? Fobia, fobia, ó. Ele tá colocando como fobia, inibição, sintoma e angústia, tá vendo aqui, ó? Ah, então você tem que ir para fobia, para o termo É, fobia. então vamos pra fobia. Então vamos lá. Fobia. Termo derivado do grego phobos, utilizado na língua francesa como sufixo para designar o pavor de um sujeito em relação a um objeto, um ser vivo ou uma situação. Tal como utilizado em psiquiatria por volta de 1870, como substantivo, o termo designa uma neurose, cujo sintoma central é o pavor contínuo e imotivado que afeta o sujeito frente a um ser vivo, um objeto, uma situação que, em si mesmos, não apresentou nenhum perigo real. Em psicanálise, a fobia é um sintoma e não uma neurose, onde a utilização da expressão histeria de angústia em lugar da palavra fobia. Introduzida por William Helstalk em 1908, retomada por Sigmund Freud, a histeria de angústia é uma neurose do tipo histérico, que converte uma angústia num terror imotivado frente a um objeto, um ser vivo, uma situação que não apresenta em si nenhum perigo real. Eu acho que a questão é essa aqui, Rondão. Frente a objetos que não apresentam nenhum perigo real. Aí que você vai ter uma fobia, né? É, mas não é angústia. É, então. Mas é que não tem aqui a palavra angústia. Não, tá aqui, ó. Histeria Não, de angústia. Tá aqui, ó. não, mas eu não tô. Então.
Entre os sucessores de Freud, a palavra tende a se superpor à ideia de histeria e de angústia. Cadê? Onde é que você tá lendo isso aí? No final do negrito, do que está em negrito, no Sim. último parágrafo. Ah, aqui, ó. Isso mesmo, né? Histeria de angústia. Esse superpor, quer dizer, tá além desse conceito de histeria e de angústia, o de Hum, fobia. deixa eu ver, então. O que nós temos aqui? Era pra ter alguma coisa aqui, né? De angústia. Nesse caso, a libido não é convertida, mas liberada sob uma forma de angústia. Do pequeno Hans. Não, mas se ele está dizendo que é algo que não é angústia, né? Então ele vai dizer, ele não vai repetir. Ele não tá, descartou a angústia já aí. É, então, ele só fala aquela coisa de histeria, né? Qual era o outro termo depois de fobia, tu lembra? De fobia. É porque fobia tinha fobia, né? Em angústia tinha fobia e tinha mais alguma coisa. Porque talvez ele não tenha um termo para angústia, né? Sintomas. Aí a última palavra era angústia. Eu lembro que a última palavra era angústia. Eu não sei onde é que vai aparecer nesse dicionário. Não. Então, e o pior é que eu não tenho um termo assim. Deixa eu tentar colocar seria na angústia. Vamos ver o que ele passa pra gente. Às vezes tem mais coisa. Aqui tem 3 palavras. Ó, daí ele coloca aqui. É compreensível que Freud tenha preferido ela a expressão de histeria. Ó, aqui. Aqui. Olha aqui, ó. Foi a retirada do terror do universo do pensamento religioso que permitiu ao saber psiquiátrico no fim do século XIX fazer da fobia uma verdadeira entidade nosográfica. Ao se transformar numa neurose, a fobia ascendeu a um estatuto estrutural, ao passo que o bestiário, sintoma dos antigos pânicos sagrados, transformou-se sob um subrepticiamento no mal inevitável que destrói a alma por dentro. Nessa configuração, o sujeito pode ser designado como fóbico, sem que o objeto dessa fobia seja identificado. Daí a confusão entre a angústia, no sentido existencial, e a fobia. É compreensível que Freud tenha preferido a ele a expressão histeria de angústia inventada por Steckel. Essa lhe permitiu situar a sexualidade no seu sintoma fóbico. No primeiro momento, em 1894 e 1895, Freud constatou que os sintomas fóbicos estavam presentes em toda a sorte de distúrbios neurológicos ou psicóticos. Porém, particularmente na neurose obsessiva e na neurose de angústia ou neurose atual. Neurose atual ele fala no texto, hein? Neurose atuais que ele falou. Era uma expressão de uma conversão de angústia em terror em pacientes que praticavam continência e se mostravam fanáticos com a limpeza porque tinham horror à coisa de sexualidade. Ajuda alguma coisa nessa definição? Ele está associando a sexualidade a essa angústia, né? De essa histeria, De angústia angústia. histérica. Isso seria de angústia. Mas ele também associa a fobia, né? Sim, Aliás, todas as patologias estão associadas à sexualidade. sim. Dentro da psicanálise, sim. E aí, o que é que você acha disso?
Hum, Você concorda com isso? Não tenho, ainda não tenho nenhuma posição sobre isso, viu? Mas não tenho, eu precisaria me aprofundar muito mais. Porque eu sei que tem alguns amigos que discordam dessa posição, mas eu não sei como eles defendem essa posição, né? Os que defendem que são contra, né? Porque pode ser que tenha outras coisas, não sei. Porque também você tem que lembrar que o fator sexual, sexualidade, dentro da profissionais é bem amplo, né? Lembra disso? É bem amplo, no caso, o sujeito, sujeito tem um sonho com um arquétipo lá e para a teoria do Jung não tem nada a ver, está sonhando com uma coisa profundamente espiritual, mas para o Freud era só falo, só tem falo ali. Porque geralmente os sinais espirituais e tudo, eles vêm em formato de falo, né? Aí o cara que é freudiano, ele vai achar, não, ele está com algum problema sexual, ou tá com, que ele só sonha com... Praticamente tudo é falo, né? Porque quase tudo que existe tem o formato de falo. Então, quer dizer que, isso na teoria freudiana, quer dizer que a culpa é dos objetos que são fálicos, ou a culpa é de quem projetou uma teoria onde os objetos são fálicos e você não tem como questionar. Eu acho que foi isso que revoltou o Jung, sabe? Hum, Porque o Jung começou a perceber que tudo era sexual porque tudo representava o falo. Então o uhum, cara olha para um objeto, sei lá, qualquer, uma colher, tem um formato fálico. Aí não, aí bota na boca, aí piorou ainda mais, porque colocou na boca. Aí é fálico. A criança vai lá com um brinquedinho, brinca, coloca na boca, mastiga. Aí já é um problema sexual. Então, eu acho assim que você tornar, como é que eu quero dizer, um inconsciente que pode ser explorado de outras formas, de muitas formas, ele se limita a um problema sexual. Ele pode funcionar para curar certas coisas quando ele for realmente sexual, mas toda patologia ser sexual, aí eu já não sou muito fã disso, não. entendi, entendi. Eu acho que assim, uma parte talvez da psicanálise seja nesse sentido, especialmente como você falou, freudiano. Depois vai entrar outros personagens, né, igual Lacan, Winnicott, o Ruther, que vão fazer outras abordagens, né? Mas para o Freud, como ele era mais um neurocientista, né, uma pessoa que trabalhava mais com medicina, talvez nesse caso ele tenha sido mais duro no sentido de que talvez no primeiro momento seja isso mesmo. E também na época que ele vivia também, era mais mais nesse aspecto sexual, né, na época, né? Ó, porque ontem a gente estava conversando sobre castração, lembra? Uhum, sim. E aí hoje teve terapia para mim, teve análise e eu levantei essa questão da castração e tudo mais, num determinado contexto lá. Aí o analista disse: não, você castrou-se a si mesmo. Não foi ninguém que te castrou, você se castrou. Hum, Aí eu fiquei pensativo, né? Mas eu acho que é por aí, sim.
Acho que ele não falou isso à toa, não. No caso específico do meu contexto, Uhum, faria sentido, né? Não sei para outra pessoa. De repente, outra pessoa foi castrada realmente, foi, sei lá, muita gente estudou em colégio de padre, aí o pessoal chama que colégio de padre é um colégio muito rigoroso, né? uhum, Aí faz sentido, mas no caso não foi ninguém que fez isso comigo, fui eu mesmo que fiz comigo. Agora descobri o que é que está por trás disso, entendeu? uhum. Então. É aí onde tem que ir mais além a análise. Sim. Por que é que você procurou castrar a si mesmo? Entendeu? Uhum. Sim, sim. Então eu acho que nesse ponto aí a sexualidade ela explica, porque explica determinadas patologias, mas não explica todas. Sim. Mas Freud já estava ciente disso. Freud Sabe? estava muito. Ele estava, tanto que ele fala muitas vezes de recomendações. Ele fala muito do. Porque ele começa com essa parte de química, né? Mas depois, por exemplo, a interpretação dos sonhos. Já ele modifica um pouco, entendeu? Essa visão. Então ele vai para vários lados, né? Ele vai para a sexualidade, como ele falou aqui no texto, é uma sexualidade mais ampla. Então ele corre para vários pontos, né? Eu vejo assim a questão da castração e a questão também da histeria, que a pessoa é histérica, né? A pessoa é histérica porque às vezes o histérico ou a histérica são gente boa, entendeu? Uhum, São pessoas boas, é diferente do perverso. Mas o histérico são gente boa. O problema é que eles são, como é que eu posso dizer, eles são bloqueados realmente. Eles acham que só eles têm a razão. Não sei se tu já percebeu no discurso do histérico, né? O histérico, ele chega para contar uma história para ti, ele tem a razão em tudo. Não adianta questionar ele. Mesmo que ele possa estar inventando aquilo ali, ou que nem tudo que ele está dizendo é do jeito que ele está dizendo, mas ele tem a razão. Diferente do, do neurótico, né, que o neurótico, dependendo do tipo de neurose que ele está sofrendo. Então, as pessoas não me entendem. Já é outro discurso, entendeu? uhum. Então, você tem que ver, analisar. Por isso que eu vejo assim, quando tu chegar no Lacan, eu tenho certeza que tu vai ampliar teus horizontes, porque é analisar o discurso. Uhum. Sim, Quando você fica só na sexualidade, você não consegue encontrar ali o X da questão, entendeu? Mas isso você então encontra falei para alguns demais. casos, né? Você encontra para alguns casos. Você encontra o quê? Para alguns casos, você encontra o discurso na sexualidade. Você encontra isso na sexualidade. Para outros, Isso, não. Não é que você isso. não encontra. Você encontra para alguns casos. E é verdade, pronto. Entendeu? Sim. Mas aí que entra outros autores. Aqui a gente está só estudando Freud. Mas pelo tem Lacan, tem Jung, vai ter Winnicott, vai ter Manuel Klein, tem Bion, que a gente estudou quase nada. Tem o próprio Alexander Lowen. Cara, são muitas frentes diferentes. Né? A gente só está começando com uma, que é a pessoa que funda isso. Né? Mas é claro que tem uma limitação, porque ele está ainda descobrindo isso, desenvolvendo isso. Né? É a base, é o fundamento. Depois, é claro que vão vir outros autores e vão acrescentar coisas, vão discutir coisas, por exemplo, na neuropsicanálise que traz um monte de coisa diferente que não tinha na época do Freud. Então, inclusive, o tratamento. Então, cada um vai trazendo uma coisa diferente, entendeu?
Mas, como eu disse, está em Freud, ele vai ver mais esse aspecto sexual, mais o complexo de Édipo, mais outras coisas. Mas o Winnicott parece que traz muito mais coisas, por exemplo, assim, pacientes fronteiriços. Então, é isso. Um vai acrescentando, melhorando algumas coisas, vai evoluindo a psicanálise. E, por exemplo, ó, o Lacan diz que a questão do real em Lacan, né? Hum, E o real, ele é inacessível. hum, Você não acessa o real. Se você acessar o real, você entra na psicose. hum. O psicótico é aquele que é paradoxal, né? O Sim. psicótico é aquele que encontrou o real. Porque a gente precisa fantasiar, a gente precisa imaginar, a gente precisa achar que não é daquele jeito, para poder continuar tendo uma vida normal, entendeu? Para sublimar e etc. Todos esses processos. O psicótico não, o psicótico ele vive no real. Lógico que não vai ser o real e eu que não sou psicótico estou vendo, entendeu? Uhum. Mas ele vive no real dele, ali, na realidade dele. Então ele está na loucura, mas a loucura para ele é realidade. Então é louco e é o real ao mesmo tempo, é psicótico e é o real ao mesmo tempo. Porque o Uhum. real ele é sempre filtrado, entendeu? Sim. Então o Lacan tem essa sacada interessante, quer dizer, ele fala de um laço, é incompleto. O real você não consegue completar, porque toda vida que você consegue chegar no real, ele escapa. Porque se ele não escapar, se ele não tivesse esse escape de realidade, por fora da realidade, né? É, Continua. o sujeito enlouqueceria, o sujeito entraria na psicose. Sim. Então ele tem essa forma de. Senão, não faria sentido existir sublimação, se existir todos esses outros fenômenos que existem, né? Para você não acessar a realidade nua e crua, ali, do jeito que é. Sim. Por exemplo, vamos dizer que vou simular aqui um aspecto, certo? Vamos dizer que todo dia você escutasse uma voz chamando você e você nunca tivesse como ver da onde vem essa voz. Mas todo dia você escutava aquela voz. Não, aquela voz existe. Não sei se tu está entendendo onde eu estou querendo chegar. Hum. Você escuta a voz, mas você não tem como identificar de onde vem essa voz. O psicótico faz isso. O psicótico está escutando aquela voz. E para ele é realidade aquela voz. Só que ele não consegue identificar de onde é que vem aquela voz. Sei, estou escutando. Hum. Então é mais ou menos por aí. Bom, é realidade. Se é realidade ou não, aí a gente não vai discutir porque o cara que está na psicose, geralmente ele está na irrealidade, né? Mas para ele está na realidade. É o que chama de miragem também. O sujeito mirou, está na miragem. Então eu estou aqui, eu estou de boa aqui na minha e escuto uma voz. Eu, poxa, que voz é essa? Está falando de mim. E é uma voz que está falando dele, entendeu? É Sim. interessante isso. Sim. Não Interessante. está falando de outro assunto qualquer, sei lá, do que. Está falando sobre ele, está falando de mim. Aí o sujeito começa a pensar, pô, que história é essa? Que tem voz, que voz é essa que está falando de mim? Entendeu? Aí isso aí ou é loucura, ou pode ser que alguém esteja, como ele não consegue saber de onde é que está vindo essa voz, então ele vai supor, bom, eu tô ficando louco, ou realmente essa voz existe e estão falando de mim, de algum canto. Como eu estou ouvindo, deve ser das proximidades, e aí por aí vai. Mas aí, se você for nessa de. Eu não sei se tu
conversou com psicótico. Eu já conversei com, tive a oportunidade de conversar com psicótico. É mais ou menos nesse nível. Mas da onde é que tu escuta? Assim, não sei, cara. Eu sei que eu escuto. Sei que vem e é falando comigo, e é para mim, entendeu? Interessante, interessante. Eu vou estudar mais esses assuntos, essas coisas, porque realmente eu preciso e ver posições diferentes em relação a isso, né? Pegue um paciente psicótico para você ver. Todo dia você vai escutar uma marmota diferente. Eu imagino, eu imagino. É voz, é gente que persegue, ele está sendo vítima de um complô, estão enganando ele, estão de marcação com ele. É sempre essas mesmas histórias. Interessante, interessante. Aí que eu acho que a teoria da sexualidade é importante. Sim, Eu acho muito importante aí. sim. Interessante, é isso que eu falo, tem uma ampliação, porque tudo isso é uma ampliação, tem seus contextos, é interessante, tem muita, muita camada, né, ainda que a gente não explorou. E você foi mesmo em cima. Cada contexto é um contexto. Sim. Não tem como você pegar um. Até eu tirei a dúvida contigo, né? Se dava para aplicar de um paciente para outro e tudo, aí tu disse que não, né? Dificilmente, né, dificilmente, porque cada um está num estágio diferente, né, de Aham. percepção. Às vezes a pessoa não entende também, e aí você viu o que ele fala aqui no texto? Para a pessoa não ficar dando diagnóstico de cara, você viu o que ele falou bem no finalzinho do texto aqui? Para o médico não ficar dando diagnóstico, que isso queima o filme do analista, você percebeu isso? Percebi. Você viu que ele fala aqui, deixa eu ver onde está aqui, que ele falou, cadê? Cadê? Agora eu não lembro do que ele fala aqui que ele fala bem para a pessoa não fazer isso, né? Ele fala assim, mas não, ele fala da correlação da narva, cadê? Bom, eu lembro que ele fala alguma coisa que ele fala para a pessoa não falar de cara, olha lá, informar que o paciente não sabe porque é comigo, não, mas. Bom, eu sei que ele fala em algum texto, em um momento aqui, que ele vai falar que o médico não dá um diagnóstico de cara, esperar. Apenas depois de cumprir as condições será possível dominar a assistência, logo uma intervenção especialista pressupõe um contato prolongado com o doente e tentativa de surpreendê-lo na primeira sessão, comunicar-lhe abruptamente segredos adivinhados, são tecnicamente condenáveis e acarretam muitas vezes seu próprio castigo ao atrair autêntico e minimizado o paciente e pedir qualquer influência ulterior. Ou seja, não dá para não. Calma, tem que ter paciência. Você vê isso? Uhum. Ficou com mais alguma dúvida sobre o texto? Não, tá tranquilo. Bom, então agradeço, Ronaldo. Então, até ano que vem, eu acho. Tá bom? Para a gravação. Você não vai participar sexta-feira, não, da